Temos realmente muito que agradecer por toda a assistência espiritual que nós temos, o invisível que longe dos nossos olhos materiais, mas perto do nosso coração, e nós temos essa certeza dessa assistência. Eu fiquei muito feliz, depois eu quero saber como é que tá o esquema organizador aí, viu? Quero saber detalhes. Dona Edna, Dudu. E vamos lá, começando nosso estudo, continuando o capítulo nas regiões inferiores. Vamos lá. Eu tinha parado no início de um parágrafo, então eu vou lá nele mesmo, tá bom para vocês, né? Como os demais médiums, portanto, desde nossas primeira juventude, vimos excedendo tarefas mediúnicas nas regiões inferiores do invisível, onde a desgraça e a dor, a desordem e o vício, o opróbrio e a miséria, a maldade e o remorso, o ódio e a vingança, e até a licenciosidade e o crime lavram desequilíbrios mentais, vibratórios impossíveis de ser relatados a rigor, os quais, de tão intensos, se afigurariam inacreditáveis às mentalidades pouco afeitas a análises profundas sobre assuntos transcendentais. Então, como os demais médiuns, então não é uma situação circunscrita a Dona Ivone, mas pode ser muito maior, muito mais ampla do que a gente imagina. A semana passada falávamos das nossas experiências extracorpóreas, quando a gente sai do corpo na hora de dormir e que nós muitas vezes nos encontramos em zonas de trabalho, zonas meio perigosas, que você sabe que tem uma coisa assim meio sinistra e você se vê em atividade de socorro, em atividade de trabalho, em situações. A Dona Ivone descreveu o ambiente espiritual dessas regiões inferiores, espirituais no sentido de invisível, né? Que ela mesma disse, não é uma espiritualidade propriamente dita, mas as regiões inferiores do invisível, onde tem desgraça, tem dor, tem desordem, tem vício, crime, licenciosidade, vibrações mentais das piores, ao ponto que falta para ela uma capacidade de descrever de tão horrenda que é a situação. Porque você presenciar seres humanos em situações degradantes já é uma coisa meio chocante, né? Mas você saber que no mundo invisível, que no mundo dos espíritos, a proporção disso aí é muito maior, porque a sensibilidade sua está triplicada, não é? Se você vai ver, estando encarnado, você vai ver forçosamente pelos olhos da carne. Você sente as vibrações do ambiente, mas você tem que estar com o olho aberto para ver. Se você quiser fechar o olho e passar direto, você evita de ver muita coisa. Quando você está no corpo espiritual, que você está com o seu perispírito, você vai ver muito mais amplo, muito mais ampliada a coisa, de acordo? Então, o que acontece? Você vai ver como você percebe a beleza muito maior, você vê esses relatos de desdobramentos, uma coisa assim muito mais bonita, descrição de cores que hoje nem tanto, mas antigamente faltava uma comparação, faltava uma analogia. Hoje você fala das cores do mundo espiritual, você consegue até comparar com as TVs que tem hoje. Mas antigamente, nos anos 60, como é que fazia para fazer uma comparação, né, gente? Quando saiu a televisão colorida, foi nos 70, se eu não me engano, e ainda com aquele colorido que eu me lembro, em comparação com aquelas que tem hoje, não precisa você ter porque custa muito caro, mas você dá para ver nas lojas. E aí, você vê de uma beleza, de uma intensidade que te atrai. Se nossa visão se amplia muito mais para perceber as belezas, estando em trabalho de socorro em zonas inferiores, nossa visão também vai perceber a feiura, vai perceber as coisas feias. Porque, pela lógica que os nossos sentidos vão estar muito mais ampliados. Logicamente, que a espiritualidade que nos assiste nesses trabalhos
nos limitam em muita coisa, para que nós não nos choquemos tanto assim. E também é lógico que para se fazer um trabalho desse tipo, desse quilate, nós temos que ter um determinado equilíbrio, um determinado preparo espiritual, não é? Não é que vai pegar uma pessoa inexperiente, a nível mesmo reencarnatório, para soltar no ambiente desse para fazer uma atividade de socorro. É lógico que vai ter que ter um determinado preparo para isso. E por que os desprendimentos espirituais peculiares às nossas faculdades, através do transe letárgico, trazem a singularidade de permitir lembranças, por vezes minuciosas, do que nos é dado presenciar no espaço. Procuraremos descrever nestas páginas algo de nossas experiências, já que o fazemos ao sabor das intuições dos amigos espirituais que nos assistem e cumprindo, por sinal, suas próprias determinações. Aqui ela vai deixando assim claríssimo, ela estava sob intuição dos espíritos benfeitores, que seriam eles mesmos ali, né, Charles, Dr. Bezerra, para elaborar o próprio capítulo, nas lembranças, nas colocações doutrinárias. Nós sabemos, né, como é que funciona. Pô, ela diz outra coisa, através do transe letárgico. O transe letárgico é uma morte, entre aspas, porque não existe morte de fato, mas ela tem um afastamento tão grande do seu corpo físico, o espírito se afasta tanto, que o corpo entra em uma rigidez muito grande. Os batimentos cardíacos diminuem, a pressão sanguínea diminui bastante, sintomas vitais no corpo ficam reduzidos, né? Ficam assim, no mínimo possível, as energias vitais. A catalepsia endurece em algumas partes do corpo, tem esse fenômeno, né? Algumas partes. A letargia, ao contrário, não é algumas partes, é completa a situação. Já contei para vocês algumas situações minhas. Por exemplo, como é que você percebe a título de sintoma quando você tem uma tendência a ser médium de desdobramento? Tem uma coisa assim fundamental. Tem um sintoma fundamental para você presenciar, não é um sintoma físico, Dudu. Sintoma físico. Ninguém arrisca? Sim, mas tem um assim que é característico. Pressão baixa. A pressão baixa. O sono, dona Edna, faz parte. O sono faz parte. A pressão alta da sintomatologia de incorporação tem mais facilidade, né? Isso aí é questão de propensão para a pressão alta. A coisa interessante é que eu nunca tinha ouvido falar de homem de pressão baixa. Normalmente é mulher que tem pressão baixa, né? Eu tenho impressão, pelos meus estudos, que a mulher tem essa tendência a ter a pressão mais baixa, porque ela, sendo mulher, tendo a sensibilidade feminina, tem uma tendência muito ao afastamento do corpo, né? Abrindo espaço, justamente, Maria, abrindo espaço para poder receber um outro espírito, que é próprio filho, né? Então, interessantemente falando, quem tem tendência a ter uma pressão assim, quando eu digo baixa, é muito baixa. Dudu disse pra gente: sinto a presença, a minha feição muda por segundos e volto ao normal, só começa a ter visões e arrepios. É um modo de desdobramento. Os arrepios, porque você se afasta, ou seja, seu perispírito, seu perispírito fica gelada, porque na verdade seu perispírito ele se distancia do corpo. Lembra que você dilata, como se tivesse uma dilatação do campo? Ele se afasta um pouco e sente a presença. Aí você porque tem são sintomas assim, ó, colinérgicos. A incorporação é isso aqui, ó, adrenérgicos. Que pode, por exemplo, existir a predisposição para pressão baixa, esses sintomas aí. Você vê que a dona Ivone diz assim, ó, meu corpo ficou gelado, meus membros se endureciam, ao ponto de criar um certo sofrimento.
Exato, Diana. Que é o livro ideal de estudar para entender a questão de sintomatologia e distinção de médium para médium. Eu tô até fazendo ele num grupo lá no WhatsApp. E quando o espírito vai se aproximar para uma questão de incorporação, quando você, a presença do espírito, que você vai usar a incorporação para virguleta, né? O sentido de incorporação aí, que é uma palavra assim que não seria tanto adequada, mas vamos dizer, de incorporação, você aumenta o batimento cardíaco e você tem taquicardias. Aí você sai do colinérgico para o adrenérgico. Exatamente. Quando tem, por exemplo, inconsciência total, quando tem o que é o sonambulismo, quando tem consciência total é que o camarada saiu de vez do corpo, saiu mesmo, se afastou de tudo, seu corpo é como se adormecesse, e aí o espírito assume. Ele assume, é como se fosse um tipo de possessão momentânea, né? Ele assume, quando você volta você não lembra. Então, nesse caso aí, as determinadas possessões, ela pode ser boa ou ruim. Exato. O coração, porque uma descarga de adrenalina. Tem uma descarga de adrenalina. Só que aí quando o espírito se afasta, que você vai se acoplar, ele se afastou, você continua afastado, né? No caso, ele se afastou e você continua afastado, porque você está em desdobramento, no caso você tá afastado, a sua pressão tá lá embaixo. Aí quando você volta, você tá gelada. Aí você tem essa sensação. É esse contato, né? A Diana disse pra gente, tomei um remédio para diminuir a frequência cardíaca, Diana. A frequência cardíaca, eu também. Eu tomo um por causa disso. E tá tudo ligado com esse jogo de desdobrar e os sintomas de ser colinérgico e de adrenérgico. Isso é tão real que à noite eu tenho um desdobramento tão profundo e eu tomo remédio pro coração, né? Pra baixar o batimento cardíaco por causa de uma disfunção de tireoide. Tá bom. Aí o que acontece? Eu contei esse caso ontem, não foi, Dudu? Lá no Francisco de Assis. Toma esse comprimido. Como eu tomo esse comprimido, o que acontece? O meu desdobramento, a minha saída do corpo, ela fica assim muito mais potencializada, por incrível que pareça. Aí o que acontece? Eu fico quase sem sinais vitais. Meu marido fica desesperado, né? Fica pensando que eu sou morta. Eu tenho uma impressão que é quase um transe letárgico. Vocês entendem? E o porquê que eu sei isso hoje? Eu sei porque estudando a Dona Ivone. Porque quando ela vai descrevendo as coisas, eu digo, ai meu Deus do céu, eco, por isso. Aí eu vou fazer um esquema de sintomatologia minha, Matheus Charada. Ele tirou eu tenho uma foto, eu tenho coragem de tirar uma foto minha, a cena horrenda. Dormindo, com o olho assim totalmente virado, simplesmente deixei o corpo e dei no pé, né? Gelada, dura. Batimento cardíaco assim, lentíssimo. Coitado, ficou assim, desesperado. Tudo isso pra gente. Hoje aconteceu um desdobramento à noite, quando me via conversando com um rapaz na academia. E quando acordei, fui pra lá. A mesma cena aconteceu, eu estava lá e nos conversamos como no sonho. Aí uma sensação de déjà vu. Aí um déjà vu, claro. Porque você, quando se afasta do corpo no momento de desdobramento, você pode ter um contato com o futuro muito presente. Pouca coisa você consegue, né? Uma expansão. O déjà vu é isso aí. Você vê que fala, isso já aconteceu. Na verdade é isso. É curioso, né? Já a propensão para pressão alta já são sintomas adrenérgicos, já incorporação como predisposição. O genotipo, né? Mas isso não quer dizer uma regra. Isso pode mudar por vários fatores. Então a pessoa podia ter predisposição para incorporação, mas determinados fatores da sua vida incluiu também o desdobramento. Aí ela fica fazendo as duas coisas. São nuances, viu, gente? Que só assim, estudando como a gente faz, é que você chega a esse tipo de raciocínio. Gilda, bom dia, bem-vinda. Pois é. Por isso que dá para perceber a questão da incorporação. Tem muita sintomatologia física, né?
Então, vamos lá, vamos ver realmente essa história, como é que a Dona Ivone vai contar agora? Nada mais, nada menos, com uma figura adorável dos nossos olhos espíritas, do meu espírita, como o Dr. Bezerra de Menezes. E aqui ela começa. Geralmente, é a entidade radiosa Adolfo Bezerra de Menezes, o coração fraterno e generoso do médico que ainda hoje, na espiritualidade, prefere clientela obscura e sofredora. Quem nos arrebata o espírito para a operosidade de ordem espiritual em torno de desencarnados de ínfima classe das sociedades invisíveis. Então era Dr. Bezerra que recolhia Dona Ivone, tirava Dona Ivone do corpo para fazer esse tipo de trabalho no mundo invisível. Então ela disse que ele sempre teve como espírito uma grande preferência de estar com os sofredores. Os mentores hindus, lembram da Casa de Maria? A Casa de Maria dos Memórias do Suicida, que é a casa de recolhimento dos suicidas, onde eles vão ser socorridos. Os voluntários que trabalham lá são hindus, tanto que eles se apresentam, apesar de estarem envolvidos com Maria de Nazaré, eles se apresentam com as suas túnicas, eles se apresentam com o turbante, pois é, o turbante. Então, os hindus trabalhavam na Casa de Maria. Então, Dona Ivone conhecia o ambiente da Casa de Maria por isso que ela é ligada a nós também, e conhecia os hindus, porque Dona Ivone, tendo sido suicida na reencarnação anterior, ela foi socorrida na Casa de Maria, certo? Que é essa casa de socorro. Quando o seu pai já se encontrava desencarnado e trabalhava lá também como médico e era voluntário lá, que é esse espírito Charles, que é o guia dela, certo? Então a Dona Ivone conhece bem. Então ela vai dizer que o Dr. Bezerra tirava ela do corpo para levar em zonas inferiores, mas para mostrar a ela o serviço, o trabalho, as dores, para que ela criasse dentro dela um sentimento nobre, porém muito duro. Que sentimento é esse? Está lá no Evangelho. É um sentimento que é nobre, mas um sentimento muito triste, apesar de ser nobre. Que sentimento é que nós temos que ir desenvolvendo? A compaixão. A compaixão, a piedade. Sentimento de compaixão. Exatamente. Para que nós possamos amar o próximo. Então, como o Dr. Bezerra tinha que treinar a Dona Ivone no despertar do coração dela, da compaixão, fazia com que ela tivesse sempre em atividade de caridade, lidando com os estropiados, lidando com os miseráveis, lidando com os sofredores o tempo todo, para que ela nunca esquecesse dos doentes, para que ela pudesse sempre valorizar a vida, já que ela era uma suicida reincidente. A Maria disse ali pra gente se colocar no lugar e sentir a dor. Não é por isso que no Evangelho diz que a compaixão é um sentimento nobre, mas é um sentimento duro, difícil, porque pra gente, imagina, né? A gente sentir o amor, a gente tem que ver uma desgraça para se condoer, mas é um fato, até para poder tocar no coração da gente. Já os hindus, os mentores hindus, preferem levar seus pupilos, geralmente discípulos espirituais, um desse eu não arrumo, né? A regiões paradisíacas do espaço, onde lhes proporcionam visões e panoramas de arrebatadora beleza, a título de estímulo para o progresso e lições preciosas, muito embora, para tais realizações, lhes exijam disciplinas tão severas que recordam o preparo austero da iniciação antiga. Então,
para poder chegar em ambientes espirituais assim tão paradisíacos, como descreve a Dona Ivone, não é da gente desmerecer a questão da disciplina em vários sentidos, né? Em vários setores da própria vida. Não sabemos, no entanto, se tão dedicados amigos, ao se servirem dos médios encarnados para tais labores, têm como único intuito a instrução dos homens em geral e o auxílio do progresso do próprio veículo mediúnico, o qual, desse modo, se beneficiaria de inestimáveis cabedais. Logicamente, está em contato com cenas, com mundos maravilhosos, também agradece a alma, também faz experiência. Porque do jeito que você lida com os sofredores estropiados, você desenvolve a sua compaixão, você presenciar os céus. Qual é o outro sentimento que a gente desenvolve? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a ambição boa. Que a gente nunca pensa nisso, mas a ambição também é boa. Porque nos mundos também de regeneração, bom dia Marcele, nos mundos também de regeneração, nos mundos melhores, os espíritos também ambiciam, no lado bom da coisa, de conseguir chegar àquele ponto que estão os seus companheiros. Então, nesse sentido é bom. Então, olha só, vai no mundo inferior e sente o coração cheio de compaixão. Ok. Vai-se no mundo melhor de luz, sente vontade, desejo de ser como eles. E aí você ganha força, experiência, cabedal para conseguir lutar pelos seus propósitos. Eis porque o contato com a espiritualidade em si, independente de você estar no desdobramento, independente de você estar numa mesa mediúnica, seja para trabalhos de socorro, seja para trabalhos de benfeitoria, nós vamos observar que tudo é aprendizado. E você observar que no socorro para os espíritos, você vai despertar compaixão. No que é relativo aos espíritos superiores, vai dizer, eu queria ser como eles, né? Você se espelha em alguém, um espírito no qual te estimule, que te motive aí a busca disso aí. Então, mais do que nunca, nós temos que ter no coração aquilo que os evangélicos gostam muito de usar, que chama espírito de gratidão. Ser gratos de termos essas possibilidades. E se algum disser assim, mas a minha mediunidade é de pedra, pois é, será? É olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque só de ter a mediunidade de estar aqui, não é a mediunidade de falar com muito material não, né? Mas a mediunidade de estar através da internet junto com vocês e perceberem isso que o estudo tem para nos dar, isso que a amizade tem para nos dar, também não é intermediário? Nós não tínhamos também falado que o nosso próprio corpo físico, ele já é medianeiro por si só? Porque imagine que você é espírito e não é material, você tem que interagir no mundo material, você precisa de um corpo. Então, o seu corpo em si é um medianeiro, né? Então, tudo isso já é uma grande razão para que nós venhamos a despertar a gratidão a Deus, né? Dessa possibilidade infinita de ter esses conteúdos, de estarmos comungando aqui com um propósito comum. A Diana disse ali para nós, uma vez sonhei com uma flor belíssima, imensa. Tem umas arvorezinhas que quando vejo imediatamente revejo a flor e penso em Deus. Belezinha, né? Como é bom esse contato com o Pai, a motivação, né? De querer chegar lá. Na verdade, essas experiências, tudo de bom, né, gente? Eu não abriria a mão nunca desse contato com o mundo espiritual. Eu não sei o que seria de mim sem. Sinceramente, mas o contato com o mundo espiritual é muitas vezes quando eu tô fazendo estudo, viu? Sem a gente entrar pelos caminhos da mediunidade de fato. Voltando aqui.
Sabemos é que, frequentemente, somos levada a verdadeiros antros de trevas. Quem já teve essa experiência? De entrar portas adentro, de antros de trevas. Para serviço de esclarecimento em torno de pobres entidades sofredoras e endurecidas, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro, o que, por essa forma, transmitimos doutrinação, conselhos, advertências e até passes. Agora, a gente fica assim, mais desavisadamente, a primeiro impacto, assim, mas a espiritualidade não intervém diretamente, vai precisar de um médium, de um encarnado para fazer isso? E por que será que a gente pensa isso? Porque a densidade desses ambientes é tão grande que só um espírito encarnado, porque estando encarnado, ele vai estar com um espírito mais ou menos denso, porque ele está sob o jugo da carne. Isso é um fato. Só que, mesmo estando sob o jugo da carne e mesmo estando denso, em circunstâncias tais, a Dona Ivone aqui, por exemplo, resultará com um perispírito mais leve. Então, ela vai estar com mais capacidade de agir diretamente sobre a entidade para conversar, para emanar energias de paz, para emanar energias de consolação, para dar passe. Funciona mais ou menos do mesmo modo. Mais endurecido, mais materializado, mas é aí que vai ter o contato com o médium, vai ser mais salutar. Aí o que é que acontece? É uma faca de dois gumos, né, que a gente chama? É uma via dupla. Dois gumes, ok. O que acontece? Ao mesmo tempo que o médium, a Dona Ivone, está aprendendo com aquela atividade ali, a espiritualidade está ajudando a socorrer outro. Então, ensina ela e ajuda alguém. Porque, na verdade, se vocês observarem os trabalhos dos espíritos, eles não trabalham limitado a uma pessoa. Todo o trabalho, ele tem como efeito borboleta. Ele vai, assim, transcender, vão ser ajudados um núcleo de pessoas. Você nunca viu num livro espírita, de um relato espírita, que a espiritualidade ajudasse um. Ajuda aquele, mas a mãe foi beneficiada, que a família que estava encarnada também o foi. E aí a criança também o foi, que foi o vizinho, e foi um grupo. É sempre assim. Então a espiritualidade nunca dá um ponto sem nó. Tem sempre, quando você vê uma coisa que às vezes parece para você que é superficial, não é. Parece só, mas na verdade não é. Incrivelmente. Porque a espiritualidade... Um minutinho. Peraí. Então, porque a espiritualidade, ela ajuda a todos. Então, é um contexto que é uma ajuda recíproca. Você não vai ver a espiritualidade atuar para ajudar a. É muito amplo. Não dá para ajudar só fulano. Porque se vocês repararem o seguinte, se você for socorrer uma pessoa que está sofrendo de obsessão, vou dizer com a limitação do encarnado, certo? Uma pessoa com obsessão vai ser socorrida, ok. Aquela pessoa vai se beneficiar sozinha? Não, porque aquela pessoa provavelmente é filho de alguém. Então aquela mãe vai encontrar bem-estar em ver o filho bem. Mas aquela pessoa pode ser mãe de uma outra pessoa, e esposa, e marido, e irmã, que automaticamente com a melhora daquela pessoa, com a cura, vão estar sendo beneficiados. Ora, esse mesmo grupo familiar vai estar envolvido com N espíritos que estão ligados a eles.
E o que é que acontece? Todos vão ser beneficiados. E aquela pessoa que estava obsediada e que foi curada, muitas vezes trabalha. E o benefício vai ampliar no ambiente de trabalho, porque os colegas vão ser beneficiados, porque o patrão vai ser beneficiado, porque o serviço dela vai ser melhor e uma sociedade vai ser beneficiada. Vocês entendem que é um mecanismo de ajuda, porque a ajuda divina chega assim. A ajuda da espiritualidade, ela é muito ampla. É a gente que não consegue sentir o abranger disso tudo. Quando é com um espírito, funciona do mesmo jeito. A dona Edna disse ali para nós, muitas vezes em reunião mediúnica, um espírito é esclarecido. E ele é um porta-voz para outros que estão envolvidos no mesmo processo. Com certeza, olha, dona Edna, estivemos numa reunião mediúnica não muito tempo atrás, e por incrível que pareça, uma experiência que aconteceu conosco, que um rapaz ligado a um desencarne por dependência química, em overdose, pelo que nós compreendemos, era o mais lúcido. Então, o ambiente espiritual e os socorredores disseram que era para ele procurar o doutrinador, doutor fulano. Aí ele procurou, mas ele também era necessitado. Só que ele estava falando em nome de tantos outros rapazes que não foi podido perceber por nós, mas que estavam em estado de torpor, que estavam ainda em alucinações pelo efeito da droga, que apesar de estarem sendo socorridos, não tinham lucidez de falar. E aquele rapaz era o único que podia estar ali representando um rapaz humilde, se apresentou com educação, pediu licença. Você via que era um menino que, apesar de estar sofrendo, assim, na sua consciência, que cobrava dele, que buscava dele, cobrava, né, as suas responsabilidades, era um menino que já estava lúcido. Então, olha o coletivo. Só que a gente está esquecendo de um detalhe. Nós estamos falando de espíritos. E as famílias? Se nós estamos falando de jovens desencarnados por overdose, nós estamos falando de pais. Não tem? Não é isso? De pais e mães que choram seus filhos. Então, se eles vão ser socorridos e ajudados, em consequência, pais e mães e familiares vão ter também a sua melhora. Vocês entendem? Então, olha só como é a coisa. Observar a Dona Ivone, não é observar a Dona Ivone, que trabalha com a mediunidade, estando em desdobramento, dando passe, conversando com os espíritos, levando conselho, porque o doutrinador faz isso aí. Mas nós podemos fazer isso também. Porque, olhe bem, se vocês se encontram numa situação de aperto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né, Maria? Vamos fazer, eu vou fazer vocês pensarem o seguinte. Vocês estão numa situação de aperto. Perceber um ambiente espiritual, vai ter uma sensação mediúnica profunda, a entidade que está pulando, gritando, está sofrendo. Você não vai ter a possibilidade de sair correndo e ir para uma reunião mediúnica. Por várias circunstâncias, a reunião mediúnica daqui a uma semana. E aí, vai ficar cruzando os braços e vai esperar o espírito sofrer, pular e gritar? Ora, se a espiritualidade, seu espírito protetor, permitiu, estou dizendo para trabalhadores de fé, permitiu que isso acontecesse, é porque espera de você uma ação. Olha a lição que dá o doutor Bezerra, né? Ensina e ajuda. Então vamos lá. O que é que você vai fazer? Vamos orar. Vamos sentar. Ah, mas eu não sou vidente, não importa. Você vai sentar, se você puder, se recolha. Você vai sentar. Você vai puxar uma cadeira, você vai convidar o seu irmão para sentar com você. E você vai orar com ele. E você vai conversar como se estivesse se vendo. Não importa. Ninguém vai estar lhe vendo, mas se alguém visse e pensasse que você é doido, não tem problema. Mas você vai cruzar os braços e vai esperar o ficar sofrendo? Vocês entendem? Você vai intervir. Isso não é um momento de oração? Não é um momento de ajuda? Não é um momento de socorro? Claro que é.
Porque muitas vezes você fala assim, não, eu vou mandar lá pro centro, porque a gente quer se livrar do problema. A gente quer se livrar do espírito. A gente quer que a espiritualidade pegue uma corda, amarre ele e carregue pro centro para reunião mediúnica. Deus me livre. Se a gente puder, bota a vassoura atrás da porta e faz o sinal da cruz. Mas o comportamento qual é? Não é o despertar a compaixão? Não tínhamos falado isso? Se tiver do nosso lado um irmão sofrendo, mesmo um irmão enraivado, você vai desejar para ele ser amarrado e botado para fora? Se fosse com você. Se fosse com você. Aí a gente tem que avaliar, né, Carla? Nós vamos sentar, nós vamos encher o coração de compaixão. Porque muitas vezes assim, mas nós vamos despertar o amor, mas eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou amá-la? Mas você ama a sua fé, você ama aquilo que você faz. Já basta. Você não ama ser espírita? Você não acredita nisso tudo? Então isso é amor. Você não ama a pessoa, mas a sua ação é de amor. Não importa, você está irradiando. Que maravilha! Porque vocês imaginem que nós temos a capacidade de fazer isso estando no dia a dia. Ora, se os espíritos depois vão ser encaminhados para a reunião mediúnica, é outros 500. Isso é uma ação que eles vão se organizar. Eles vão se organizando. O importante, qual é a importância, né? A importância é que a gente faça a nossa parte e não fique com medo. Porque quando nós estudamos o livro dos médiuns, já te passo, Maria, que começamos a falar lá no capítulo 5 dos fenômenos físicos, Kardec faz uma colocação interessante. Por mais que você perceba que é barulho em casa, que tá, né, fala de fenômeno físico, tá acontecendo isso, aquilo, é preciso ter medo? Claro que não. Por que muitas vezes continuam os fenômenos físicos em casa? Porque a gente está querendo botar a vassoura em pé de cabeça para baixo e botar para fora. A gente não parou para escutar o irmão o que quer dizer. E a gente aprende isso lidando com a doutrina espírita. É despertando a possibilidade de ajuda, porque você acha assim, não, mas eu não sou o Chico, não importa. Mas eu não sou a Dona Ivone, também não importa. Você é Marcele, Dudu, Maria, Cal, Carla, filho de Deus e com todo o potencial de ajudar a quem quer que seja. Porque se Jesus virou para os apóstolos e disse, povo de pouca fé, raça imunda, por quanto tempo eu tenho que estar com vós ainda? Aquilo é de uma força enorme. Pouca fé. Eles não acreditavam no que estavam fazendo. Mas hoje, com todo o ralar deles, porque eles ralaram, né? Pra gente estar aqui agora falando isso. Com todo o ralar deles e com 2015 anos de exemplo, se a gente ainda fica amarelando no socorro de um irmão, seja ele quem for, encarnado ou desencarnado, eu não sei. Tá dura a coisa. Tô passando pra Maria.
Olá, Marcele, que bom, viu? Obrigada. Isso mesmo, né? O nosso jeito de ser vai refletir com quem nós vamos andar. Não tem pra onde correr, né? Então, continuando aqui a nossa leitura, deixa eu ver onde eu parei, que os instrutores sobre nós projetam intuições vigorosas para distribuirmos o devido socorro e que por essa forma transmitimos doutrinação, conselhos, advertência e paz. Então, não estamos sozinhos e ela não estava sozinha. Ela estava sustentada pelas energias dos benfeitores. Então, eles estavam dando sustento para elas, pelo invisível, intuições, forças energéticas, para que ela tivesse a capacidade de estar ali. Porque o ambiente é aquele ambiente de você sair correndo do medo. Mas a certeza que isso não acontecia, porque nem de ter esse terror, porque ela estava nada mais, nada menos que com o doutor Bezerra de Menezes do lado dela. Há cerca de um ano, fomos arrebatadas em espírito para visitação a entidades desencarnadas obsessoras, já em vias de arrependimento. Porque fosse muito pronunciada a emancipação do nosso ser espiritual, pudemos observá-las e ao panorama que as rodeava com clareza suficiente para permitir o presente estudo. Então o transe dela, letárgico, era muito profundo, então ela tinha muito mais lucidez de espírito. Detalhe importante: o médium jamais se admira, se assusta ou se perturba ao penetrar a vida espiritual. Tudo se lhe afigura, então, natural, familiar, comum, como se habituado se encontrasse de longa data ao que vê, ao que faz e ao que assiste. O que vem provar que o invisível é, com efeito, a verdadeira pátria de todos nós. Então, fora do corpo físico, tudo para nós é natural. Não tem medo, porque nós vamos observar que aqui nós estamos de passagem, mas lá é a verdadeira casa, é o nosso verdadeiro lar. Aquelas entidades visitadas, porém, se encontravam apavoradas ante as consequências do longo percurso pelos canais do crime, por elas vislumbradas em suas intuições, pois vinham todas, desde época recuada, servindo ao mal, não apenas em estado humano, terreno, mas ainda durante o estágio no plano invisível. Eram das mais horripilantes categorias e, defrontando-as, tivemos a impressão de que encontrávamos em presença de criaturas fantasiadas como dominós inteiramente negros. E ela coloca espécie de túnica ampla, comprida, que antigos carnavalescos usavam durante os folguedos de carnaval, com o respectivo capuz. De seu aspecto geral se desprendiam fealdade, baixeza de sentimentos e vibrações, grosseria e inferioridade, incapazes todos de impulsos voluntários para o progresso, mendigos espirituais, na absoluta dependência dos obreiros da caridade, os quais, dominando a repulsa que poderiam sentir em presença de tão extrema miséria, os auxiliavam de boa mente, revigorando-lhes as forças para novas tentativas de recuperação e progresso. É muito tema para se refletir, né? É muito assunto aqui. Eu vou repropor para vocês esse trechinho a semana que vem, mas já começamos a falar um pouquinho, porque ela fala de categorias de espíritos muito vis, espíritos que não só eram maus, cruéis, criminosos, encarnados, mas também desencarnados. Porque estando desencarnados, eles coafabulam contra o bem, pelo simples prazer de praticar o mal.
Um dia eles vão ser anjos? Com certeza. Eles são nas mentes fracas, nos humanos, nós, nos quais fraquejamos. Que existir, existem. São espíritos tais quais nós. Tais quais, não tem diferença. Só que estão ainda atrasados pela obscuridade e pela insistência no mal. Aí Dudu disse, mas um dia eles vêm pedir, um dia eles vão se arrepender, ou vêm pedir perdão, ou não vêm, pedem perdão lá mesmo onde estão, e se arrependem. Um dia chega a luz para qualquer um. Porque o mal cansa. É incrível pensar nisso, né? Porque duas coisas incríveis. Uma é pensar por que o prazer de praticar o mal. E a outra é pensar por que é que o mal cansa. Mas cansa. O mal cansa. Cria-se um automatismo da busca do melhor. Porque a beleza, o bem-estar, faz parte da evolução. Você não vê no mundo espiritual falar que os espíritos são feios. Você vê? Quando alguém vê um benfeitor, vê o benfeitor feio? Não. Nós presenciamos nossos benfeitores bonitos. Luzes, com clarões, com símbolos de beleza, porque a beleza faz parte da evolução. Não estou falando da beleza física não, viu? Porque a beleza física, a fealdade, isso é matéria, é plástica. Estou falando da beleza que reflete o espírito. Porque uma pessoa que seja priva de beleza física, a sua evolução espiritual, a sua beleza espiritual vai refletir no corpo físico. E as pessoas percebem e se sentem atraídas por ela, e gostam dela, e querem estar com ela. E às vezes tem um ou outro que fala, meu Deus, é tão engraçado, fulano não é tão bonito, mas eu acho assim tão lindo. Vocês já ouviram dizer isso? É tão lindo, é lindo, porque irradia beleza e luz, né, dona Edna? Com certeza. Então, gente, concluindo o nosso estudo de hoje, eu vi que vocês ficaram muito animadinhos hoje foi muito bom. Concluindo o nosso estudo de hoje, quarta-feira que vem, nós estaremos juntos e convidando um voluntário para a nossa prece. Beijinho a todos, deixa eu ver quem vai ser o nosso voluntário, né? Andréia, vamos lá, querida, um beijo para você, muito obrigada. Então, gente, muito obrigada. Beijo a todos. Até amanhã, não, sexta-feira. Até sexta-feira com estudo com a mãezinha aí do Alexandre. Beijo a todos, gente. Muito obrigada.